Bem, eu vou conversar agora com o anestesiologista e especialista em dor, Mauro Araújo. Vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis. Doutor Mauro, é um prazer poder falar com você neste dia. Obrigado, Mauro, pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que está um pouco, assim, digamos, na crista da onda, né, na moda, e muito polêmico. Algumas pessoas não... Nós já tivemos a oportunidade de conversar no passado sobre isso, mas a coisa andou, né? Uma comissão da Câmara já liberou a plantação medicinal da cannabis no Brasil, não é isso? Isso. Esse projeto que foi apresentado é um projeto de lei 395, que foi aprovado agora por uma comissão especial dos deputados, vai para a plenária, depois é o próximo passo. Ele fala, na verdade, sobre a democratização, ou seja, sobre a pesquisa, sobre o plantio, sobre a comercialização, sobre a importação. Porque hoje nós só temos regras sobre a importação. O resto não pode, é proibido no Brasil. Então é proibido fazer a comercialização, é proibido fazer o plantio. Só pode importar para uso próprio e caríssimo, né? Isso, está muito caro. Até mesmo aqueles que já são disponíveis na farmácia hoje, que nós temos já há 3 anos atrás, eles são também caros. E o grande problema é que esse que está disponível, que o governo autorizou, a quantidade de CBD e THC é muito alta. Então, muitas vezes, dá intolerância nos efeitos adversos que o paciente pode ter. E agora, se de repente for aprovado na Câmara, aí poderá ser cultivado no Brasil. Muda totalmente o quadro. Isso principalmente para baratear o custo. O acesso fica mais fácil. Então, hoje, praticamente, aquelas pessoas que não têm condições de pagar o preço da importação, ou até mesmo de um produto que é manufaturado dentro do Brasil, que está mais de R$1.000, ela pode plantar, ou ela pode pegar de uma associação que tem, digamos assim, o cuidado no plantio, a maneira como vai plantar, toda a parte de qualidade da plantação, isso repercute na qualidade do produto. Doutor Mauro, o senhor que está diretamente ligado a isso, a que o senhor atribui tanto tabu? O brasileiro aceita imediatamente usar cloroquina. Quando chega no cannabis, é um cuidado, vai viciar, vai atrapalhar, vai não sei o quê. Por que são duas medidas? Verdade. E não é só a cloroquina, é a morfina, é o cigarro, é o álcool. Tudo isso mata. Cannabis não mata. Cannabis não tem uma propriedade de intoxicar a nível de tronco cerebral e produzir uma parada respiratória, uma parada cardíaca. O cigarro a longo prazo, o álcool em níveis altos, esses outros produtos, esses sim podem matar. Então, na verdade, é um tabu, porque fala em maconha, acha que é uma coisa pejorativa, é uma coisa de pessoas de baixa renda, quer dizer, tem essa associação, e, na verdade, não. Ela, quando feita de uma forma adequada, manufaturada de uma forma adequada, ela tem um uso medicinal muito importante. Então, as propriedades que são usadas na medicina não são as mesmas consumidas pelo dito maconheiro, né? Que não. Fuma. Isso. A maconha fumada, a gente chama de maconha prensada. É aquela maconha que você pega toda a planta, você pega a raiz, você pega terra, você pega o gano fosforado que está dentro dos pesticidas, ou seja, é uma coisa que é grosseira, é uma coisa que não é trabalhada. Por isso que você tem os efeitos adversos da maconha fumada. A maconha medicinal, não. A cannabis medicinal ela é trabalhada, é a flor, é apenas a flor que ela é trabalhada, extrai o óleo dela e se faz o produto à base de cannabis. Existe toda uma etapa para se produzir esse produto. Não é fácil. Como é que ele é apresentado hoje no mercado, no exterior? Ele é injetável, é um comprimido? De que forma ele é apresentado? No exterior você tem todas as apresentações, inclusive comestíveis, balas, biscoitos, chicletes, mas um efeito medicinal. Sim, você pode complementar. São baixos níveis, ele não tem THC, esses produtos, contém apenas o canabidiol. O que vem a ser THC, doutor Mauro? Perfeito. THC e CBD é os chamados fitocannabinoides. São os produtos que contêm dentro da planta cannabis que tem ação benéfica, ação medicinal, digamos assim. As ações vão das mais variadas, desde ação anti-inflamatória, ação anticancerígena, ação de neuroproteção, neuroregeneração. São muitas as propriedades antiemética para combater náuseas e vômitos, aumento do apetite,
São várias ações que você tem com esses produtos. No exterior, você tem todas as apresentações. Você tem o óleo, uma suspensão, como se fosse um xarope, você tem cápsulas em termos de comprimido, você tem supositórios, você tem cápsulas vaginais, você tem transdérmico que passa na pele, como se fosse um Rolon. No Brasil, pelas regras da Anvisa, só pode ter cápsulas ou óleo. Outras apresentações não podem ser comercializadas. Então, até isso foi estipulado. Bem, quando puder plantar aqui, a indústria vai se mexer e apresentar o que o brasileiro precisa, né? A coisa ficaria liberada. Mas eu lhe pergunto o seguinte: esses ativos não provocam dependência, como a maconha provoca? Perfeito. A maconha, a psiquiatria, ela não é muito favorável ao uso da cannabis. Por quê? Porque os trabalhos mais antigos falam que quando naqueles pacientes mais adolescentes que fumavam, há uma tendência deles apresentarem no futuro quadro de esquizofrenia. Só que esses trabalhos são baseados na maconha fumada, na cannabis fumada, não na cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela não tem essa propriedade de causar essas esquizofrenias, esses distúrbios do pânico, ao contrário. Ela é indicada para paciente que apresenta distúrbio de comportamento, ansiedade, depressão. Existe uma melhora muito importante. Como é que se sabe disso, doutor Mauro, se ainda não houve tempo suficiente para essa análise? Perfeito, pelos trabalhos que tem no exterior. No Brasil, nós não temos direito à pesquisa. Nós não podemos pesquisar usando esses produtos, porque não é autorizado. Aí vem o projeto de lei, que justamente pede autorização para que haja pesquisa desses produtos nos pacientes. Outros países, como, por exemplo, Israel, é o primeiro país do mundo que está muito mais à frente em termos dessas pesquisas. Os trabalhos que Israel tem mostram que até mesmo a cannabis medicinal fumada ela é usada dentro de hospitais. O Canadá, os Estados Unidos, alguns países da Europa, todos esses países já têm um grande número de pesquisa. Houve um aumento crescente de pesquisa de 10 anos para cá, e a tendência é cada vez mais aumentar. Então, o nível de evidência que a grande maioria dos profissionais estão pedindo, ele vai acontecer. É questão de tempo. Uma questão de tempo e o tabu ainda atrapalhando, né? Nós tivemos um caso de um deputado federal do Pará, o deputado Eduardo Costa, que teve, inclusive, uma repreensão partidária por defender o uso da cannabis com efeito medicinal. É uma coisa incrível, não, doutor? É interessante quando você vê o uso, o exemplo assim, que eu gosto muito de citar é no paciente autista. A criança autista que tem aquela forma grave de autismo, que ela é agressiva, ela grita, ela não interage socialmente, quando você introduz o produto à base de cannabis, ela passa a se socializar, ela passa a ser uma outra criança. É impressionante nessas doenças neurológicas a repercussão que tem, como tem na dor crônica, como tem na epilepsia refratária, e muitos outros casos também que a gente pode utilizar. Aquela dor de cabeça permanente, né? Que não responde mais a medicamento, que o paciente já tentou fazer vários analgésicos, vários tipos de terapia que sejam profiláticas da enxaqueca, à base de antidepressivo, anticonvulsivante, neuroléptico, e muitas vezes não responde. Você coloca produto à base de cannabis, há uma grande possibilidade desse paciente responder, e o melhor, mantendo a qualidade de vida dele, que isso que é muito importante. No quadro científico e no quadro profissional da medicina, tem alguma especialidade que se opõe? O senhor falou há pouco dos psiquiatras. Algum outro se opõe a esse uso? Praticamente a psiquiatria. Ela que eu vejo assim se manifestar, e há uma divisão, não é que a sociedade toda... Não, existe uma polêmica dentro da psiquiatria também, onde hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, a própria presidente, a doutora Eliana Nunes, é uma psiquiatra. Então, ou seja, se uma psiquiatra fundou uma sociedade que tem um embasamento científico muito bom, está levantando essa bandeira, então existe uma controvérsia muito grande na área principal, que é da psiquiatria. Onde já foi liberado, os países onde já foi liberado, o êxito foi comprovado? Sim, volto a falar, Israel, mais ainda, Estados Unidos, foi interessante, Estados Unidos e Canadá, porque lá existe uma epidemia de óbito, de morte, por uso inadequado ou uso abusivo de opioide. Né? No caso, a oxicodona, a heroína, a morfina, a própria metadona e outros opioides que o paciente estava
usando de uma forma muito abusiva. Isso aumentou muito os casos de óbito lá. Quando começaram a introduzir a cannabis para tratar esses pacientes, eles praticamente desmamaram do opioide. E o Canadá, hoje, é o país que mais está estimulando os médicos, orientando eles a como prescrever esses produtos, para que justamente esses pacientes que tenham dependência de opioide passem a desmamar e não mais ter o óbito como estava acontecendo. Existe um trabalho da sociedade brasileira em prol da cannabis junto ao Congresso Nacional para acelerar, agilizar esse processo? Não, infelizmente não. A sociedade ela está junto com esse projeto de lei do doutor Eduardo Costa para tentar incrementar. O caminho melhor que a sociedade viu foi através dessa parte. Se a gente for começar por vários caminhos, acaba não tendo força. Então, a gente preferiu se juntar num grupo só maior do Brasil para poder fazer esse tipo de apoio ao projeto. O doutor Eduardo Costa é médico, com atuação Ortopedista. lá em Castanhal, é ortopedista. É. O senhor participou desse estudo? O senhor incentivou? Estimulei, mas não participei do estudo. Eu só estimulei, porque, na verdade, eu estou prescrevendo há 5 anos. Mas esse trabalho de formiga do deputado Eduardo Costa já vem há mais tempo já, para se tornar um projeto de lei. E esse tempo que o senhor está prescrevendo, o senhor só obteve êxito? Não teve nenhuma contraindicação, nenhum tipo de problema? Não, até agora não. Há pacientes que não respondem de forma adequada. Aí é interessante saber por que ele não está respondendo. E como é que você vai saber disso? Através de exames? Então, nós temos hoje um chamado teste genético de resposta à cannabis. É um teste, são 2 testes, um deles vai para a Europa, o outro teste vai para os Estados Unidos. Ele faz através de um swab oral e você põe no cotonete e manda para lá. Quando vem a resposta do teste genético, ele vai dizer se você responde mais ao canabidiol, mais ao THC, se responde aos 2, qual é a via de administração melhor e etc. É bem interessante. Infelizmente, é um teste caro. É em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 para a gente poder usar. Então, não é uma coisa viável para todos os pacientes. Doutor Mauro, você acha que está havendo muito pouca divulgação? Deveria ter mais seminários? Deveria ter mais congressos para que pudesse ganhar espaço no grande público? Sim, e a grande preocupação da Sociedade Brasileira de Estudar Cannabis é começar pelas faculdades. A gente acha que se a gente começar a implantar o estudo do sistema endocannabinoide dentro das faculdades de saúde, seja de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, inclusive da veterinária, a gente passa a ter o uso de uma forma mais aceitável. Porque, na verdade, o que existe... Nova geração mais tranquila, que aceita a novidade de forma mais tranquila. Só lembrando, a morfina ela veio da papoula. O sistema vaniloide veio da pimenta. Ou seja, há quantos anos levou para se descobrir isso? Foram muitos anos de pesquisa. Então, ou seja, não é porque nós não temos o conhecimento ainda divulgado, difundido, mas já existe em relação à planta cannabis, que nós não vamos comprovar que dentro de nós existe um sistema onde há receptores cujos os produtos dessa planta vão se acoplar e vão ter seus efeitos. Se Deus criou isso em nós, não é possível que seja para fazer mal, se nós temos os receptores que a planta produz. Doutor Mauro, eu agradeço mais essa consulta pública e vamos torcer juntos para que isso ande mais rápido, mais célere e que mais pessoas possam ter acesso a esse medicamento. Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade.